Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, como verificar de duas formas se item já existente no banco de dados e evitando assim dado duplicado. Estrutura if then and if e método find. Aula 39. Então, vou chamar aqui o nosso formulário e vamos observar o que acontece no nosso sistema nesse momento. Então, vou no meu aba CAD itens. Observe aqui que eu tenho o nosso list box com duas colunas. Então, na aula passada aprendemos como adicionar itens e carregar dados dentro dessa list box. Então observe, observe que nesse momento eu tenho nesse list box o item 1/2, o item 2/2 e por aí vai, observe. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o item 2/2 e clicar no mais, observe o que vai acontecer, cliquei. E ele informa, user é o meu usuário. Observe, novo tamanho adicionado com sucesso. Ou seja, ele permitiu um cadastro de um item já existente no meu banco de dados. E vou dar OK. Então, ao fazer isso, observe que ele carregou o nosso list box e está lá o nosso item que eu acabei de adicionar no final do nosso list box. E observe que ele também aparece aqui no nosso list box, ou seja, permitiu a duplicação do registro. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente pode estar verificando, inibindo esse dado a não ser duplicado? Então, vou ensinar de duas formas como se evitar isso. Vou clicar aqui no meu fechar, vou fechar o meu formulário. Desenvolvedor, Visual Basic. Então, vamos só aqui acessar o nosso banco de dados, o nosso BD Excel, que é o nosso banco de dados que está separado do nosso formulário. Então, aqui no nosso BD Excel, vou abrir aqui o mesmo. Então, toda vida que eu adicionar algum item a mais naquele pelo nosso formulário, observe que é adicionado, eu tenho a minha Sheets 1, 2, 3 e a minha BD Configurações, que é a minha Sheets número 4, ou seja, eu tenho 4 Sheets. Então, na minha quarta Sheets, que é a minha BD Configurações, está sendo adicionado os itens que eu estou fazendo através do nosso formulário. Observe aqui que está o nosso item GD número 10 e o item 2/2 repetido. Então, como é que eu faço isso para evitar essa duplicação? Repare aqui que o nosso 2/2 aparece aqui, como também aparece aqui abaixo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui primeiramente. Vou salvar e observe um detalhe muito importante. Essa informação está na minha coluna B, ou seja, é a minha coluna que eu tenho que fazer a verificação para verificar se o item já é existente ou não. Então vamos lá, vou salvar nosso banco de dados e vou fechá-lo. Então na guia desenvolvedor, Visual Basic, Exibir, Project Explorer. Então FM principal é o nosso formulário. Vamos aguardar que o mesmo se expanda aqui ao nosso lado. E o que eu vou estar fazendo? Primeiramente, deixa eu só exibir esse objeto. Ele está com a sua propriedade Enable. Deixa eu verificar a sua propriedade visível, no caso, como falso. Ou seja, eu não estou visualizando essa informação no meu objeto. Observe, esse objeto aqui, quando o meu formulário é carregado, eu não estou visualizando. Então, eu vou alterar aqui de falso para true. Então, eu vou alterar aqui para true, ou seja, agora eu consigo visualizar o mesmo. Então, outro detalhe muito importante é que quando eu estou carregando o meu list box, a minha segunda coluna não está sendo carregada. Então, vamos fazer o seguinte, Primeiramente, vou dar um duplo clique aqui no meu mais. Então, aqui na rotina, carrega tamanho dos itens módulo 2. Observe que já está aqui abaixo, Então, observe que está sendo carregada apenas uma coluna, para dentro daquele list box. Então, como eu quero carregar duas colunas, deixa eu dar o Ctrl C aqui. Vou dar um Enter, vou dar o Ctrl V. E claro, vou alterar aqui, observe, de linha list box 0, ou seja, a minha primeira linha list box para a minha coluna 0. E aqui é a minha segunda linha list box para a minha coluna 1. E aqui, claro, eu vou alterar para 1 e aqui para 2. Ou seja, lembre-se que aqui é a minha coluna do list box, ou seja, a coluna 0 e a coluna 1. A linha list box é a mesma linha. E aqui é a minha coluna 1 e a coluna 2 do meu banco de dados. Então, se eu vim agora no nosso arquivo, observe novamente. Então, CAD itens, se eu vim aqui colocar 2/2, ao clicar no mais, ainda está permitindo o dado
ser duplicado. Isso ainda não corrigimos. No entanto, observe que o nosso listbox já aparece carregado agora com as duas colunas. Lembre-se que essa primeira coluna aqui é a coluna do ID. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Ó. Eu vou ocultar essa coluna fazendo o como. Observe aqui, vou clicar no meu botão fechar. Simplesmente vou na nossa guia de desenvolvedor, Visual Basic. Vou exibir o meu Project Explorer, FE principal. E vou estar selecionando aqui o nosso objeto. Na sua guia propriedades. E aqui na sua propriedade, observe, ele tem duas colunas. Vamos aqui localizar. Eu tenho duas colunas. Aqui eu não vou estar mexendo. Eu vou deixar como duas colunas mesmo. Porém, na minha column width, que é onde eu vou estar definindo a minha largura das minhas colunas, como eu não coloquei um valor, por padrão a gente está carregando com o valor padrão do listbox. Então, vamos fazer da seguinte forma. Ó. A minha primeira coluna eu vou deixar com 0 PT. Ao fazer isso, o próprio VBA vai se encarregar agora de deixar como 0 a largura dessa coluna. Observe aqui novamente. E claro, vamos observar aqui o carregamento do mesmo. Observe que eu só visualizo uma coluna para o nosso listbox. Então eu vou fazer aqui apenas um novo teste. Vou clicar aqui no mais. Vamos ver se vai realmente carregar agora com duas, somente com a coluna. E observe que realmente carregou só com a coluna. Então vamos apagar esse registro aqui que eu acabei de incluir, para que podemos entrar finalmente no assunto do vídeo. Então vou apagar esses dois últimos registros e vamos salvar o nosso banco de dados e vamos lá. Então como é que eu faço para verificar se o meu item já é existente ou não? Então voltando aqui, só para que a gente possa recapitular, eu vou no meu botão mais, onde eu tenho toda a rotina para abrir o meu banco de dados, cadastrar o item e fechar o meu banco de dados. Então vamos lá. Ó. Observe aqui que eu tenho uma rotina que chama o meu ID, ou seja, aquele ID que é a minha coluna que especifica a identidade do meu registro. Aqui eu não mexo. Observe que eu tenho a estrutura do while, que faço até quando o meu ActiveCell.value seja diferente de vazio. Ou seja, enquanto ele for diferente de vazio, ele vai percorrendo linha por linha. Porém, eu quero fazer uma verificação. Como é que eu faço essa verificação? Eu vou colocar o if e vou verificar o quê? Eu vou verificar se o quê? Eu vou verificar se a minha ActiveCell, observe, a minha ActiveCell .value, ou seja, se o valor da minha célula ativa é igual a quê? Ao meu mi.txt underline code fornecedor. No caso, code novo item do fornecedor. Então deixa eu verificar aqui. Code novo. Confesso agora que me foge o nome do objeto. Então vou fazer da seguinte forma. Ó. Deixa eu só vir aqui exibir. Project Explorer. FM principal. E pegar o nome desse objeto aqui. Ó. Propriedades. TXT de novo item. Na realidade. Então duplo clique no mesmo. E voltando aqui eu vou substituir. Então eu estou verificando se na minha ActiveCell, ou seja, na minha célula ativa, no valor da minha célula ativa, se ela é igual ao texto que estiver nesse objeto aqui. Ó. Vou colocar a sua propriedade.text. E vou colocar o tem. Ou seja, eu vou estar fazendo uma verificação. Caso essa condição seja verdadeira, eu vou colocar um exit sub para que ele não processe nada que estiver abaixo desse exit sub. E vou colocar o meu end if para fechar a nossa estrutura if. E claro, vou colocar um msgbox aqui. Observe. Para informar o meu usuário o que? msgbox. Vou colocar o meu environment para capturar a variável do nosso sistema. Vou utilizar o meu username para que a nossa mensagem seja sempre mais personalizada possível. E vou concatenar com quem? Vou estar concatenando com o texto que eu colocar aqui entre aspas duplas. Eu vou dizer o quê? O nome do usuário, você não pode adicionar este item por ser já existente. Fechar aspas duplas, vírgula, PB, exclamation, vou utilizar aqui o símbolo de exclamação. Entre aspas duplas, vou colocar aqui o título do nosso sistema, programa de cadastro. E fecho aspas duplas. Ou seja, ele não vai mais permitir, deixa eu só apagar esse espaçamento aqui, colocar um espaçamento na nossa mensagem. Então, ele não vai mais permitir, observe, como é que ficou o nossa mensagem. Deixa eu só fazer uma quebra. Vou dar um espaçamento aqui
vou dar um underline e vou dar um enter. Então observe como é que ficou a nossa mensagem, ó. Envare username, novo tamanho adicionado com sucesso. Perdão, a mensagem é a de cima, ó. Deixa eu fazer uma quebra. Vou colocar o underline e vou dar um enter. Agora sim, ó. Envare username, você não pode adicionar este item por ser já existente. VB exclamation, programa de cadastro. Ou seja, se essa condição aqui acima for verdadeira, ele vai emitir essa mensagem ao meu usuário. E claro, observe que eu vou ter que fechar o meu banco de dados aqui, ó. Por quê? Porque lembre-se que o que tiver abaixo do meu exit sub não será processado. Ou seja, ele não vai estar fechando o meu banco de dados caso eu não coloque o código aqui também acima do meu exit sub. Então eu vou copiar essa estrutura, aonde eu estou fechando meu banco de dados. No entanto, é que eu estou fechando, salvando o mesmo, pois obviamente eu fiz uma inclusão de um novo registro. Então eu vou colar aqui, e aqui no caso eu vou colocar como false. Por quê? Embora eu tenha aberto como administrador, pois eu quis fazer um cadastro, no entanto, como o item já é existente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fechando meu banco de dados sem salvá-lo, porque eu não fiz alteração alguma, caso essa condição seja verdadeira. Então, vou só dar um espaçamento aqui para que possamos entender melhor como ficou a estrutura. Observe. Então, a estrutura que eu acabei de criar foi essa daqui, ó. Reparem. ActiveCell.value. Se for igual ao txt de novo item.text, então vai emitir o meu mcgbox. Vai fechar o meu banco de dados. E vai parar o meu código aqui do meu exit sub. Então, vamos fazer um teste, ó. Vou executar, vamos verificar se ele vai permitir ou não o cadastro de novo item já existente. Ó. Vou colocar aqui 2/2 e vou clicar no meu mais. Cliquei. Observe que ele me diz, use novo tamanho adicionado com sucesso. Bom, observe que ele passou pela minha validação, tanto é que está carregado aqui abaixo. Ó. O porquê que ocorre isso daqui, ó. É muito importante que você debugue o seu código. Então, vamos debugar esse código só para que você entenda. Ó. Primeiramente, deixa eu só abrir aqui meu banco de dados, BD Excel. Vou apagar esse registro. E vamos simular novamente, só que nesse momento eu vou estar debugando o código, para que a gente entenda o porquê que ocorreu essa situação e possamos corrigir juntos. Então, vou colocar o meu ponto de interrupção aqui, ó. Lembre-se que um ponto de interrupção basta eu vir nessa barra lateral, clicar onde eu queira, contanto que não seja declaração de variáveis. Observe que eu não consigo colocar o ponto de interrupção. Ó. Então eu vou colocar o ponto de interrupção, por acaso, aqui. Ó. Então, como eu vou querer ver a atualização do que eu estou fazendo, eu vou também deixar, por enquanto, desabilitado esse application.screenUpdate igual falso, porque eu vou querer ver sendo processado as atualizações. E claro, vou desabilitar também aqui no final do meu código. Então vamos lá, ó. Vou clicar em formulário. E vamos debugar para entendermos o porquê que mesmo o item sendo existente, ele permitiu o cadastro do mesmo. Então, CAD itens, vou colocar aqui 2/2 e vou clicar no, colocar aqui 2/2 e vou clicar no meu mais. Observe que ele já me abriu a janela do VBE. Vou colocar aqui o formulário do lado. A janela do VBE também aqui mais próxima, e vou pressionar a tecla F8 para debugarmos o código. Então, pressionei o F8. Observe que ele vai abrir o meu banco de dados, abriu já o banco de dados, cal criar ID novo tamanho, vai executar a macro para criar o meu ID, observe. Agora ele vai fazer o que? Vai estar verificando na minha ActiveCell.value se ela é diferente de vazio. Observe aqui, minha ActiveCell.value nesse momento é 9. 9 é igual ao txt de novo item. Observe que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar o cursor aqui sobre o conteúdo para que você entenda o que está processando no momento, ó. Observe que na minha ActiveCell.value, ou seja, na minha célula ativa, ele está verificando o quê? Está verificando que na minha célula ativa o valor é 9. E no meu txt de novo item.text, vamos verificar o que ele está me dizendo, ó. Vou colocar o cursor sobre ele. E observe que ele está me dizendo, ó, que o meu txt de novo item.text tem a seguinte informação no objeto, ó, 2/2, ou seja, 2/2 é igual a 9? Não, não é igual a 9. Então vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou pressionar a tecla F8, observe aí que ele ignorou essa estrutura e veio para o meu ActiveCell.offset, ou seja, vai fazer um deslocamento, usou o meu loop, vai fazer o nosso, observe aí, vai colocar o número 10, observe,
colocou 2/2, ou seja, não sei se foi observado, ó. Ele verificou que a minha ActiveCell.value, que tinha o número 9, é diferente do valor que eu coloquei no meu testk de novo item. Ou seja, o que eu digitei é diferente de onde ele está verificando. Ou seja, ele está verificando na minha coluna A, quando ele está fazendo uma varredura na minha coluna A, quando o que eu estou querendo verificar seria na minha coluna B. Então, sendo assim, ele acabou permitindo que eu cadastrasse um item já existente. Então, como é que a gente faria essa correção? Vou parar o código aqui. Vou fechar o meu banco de dados sem salvar o mesmo. Não vou estar salvando. E vamos aqui, desenvolvedor Visual Basic. Então, para eu trabalhar dessa forma, basicamente eu teria que fazer o quê? Ó? Aqui, acima do meu do while, eu vou colocar o meu range, que quer dizer intervalo, e eu vou formar a parte de qual célula eu vou estar ativando o meu valor. Observe que ele está... Eu vou colocar aqui B1, entre aspas duplas, fecho o meu parênteses, ponto activate, ou seja, eu vou estar ativando essa célula. E observe que ele está verificando a minha ActiveCell.value, ou seja, vou colocar um ponto de interrupção aqui e vai ficar mais claro o que eu vou estar fazendo. Ó. Observe, ó. Vou clicar em formulário. Vamos simular um novo cadastro e vamos estar debugando para que fique mais claro o que vai estar acontecendo. Ó. Vou colocar aqui novamente 2/2. Vou clicar no meu mais. Observe aí, ó. Vou colocar minha janela do formulário do lado. E vamos aqui debugar. Ó. Observe que vou pressionar a tecla F8. Vai processar primeiramente essa linha em amarelo. Vou tirar esse ponto de interrupção. Vou pressionar o F8. Vai abrir o meu banco de dados. Abriu mesmo. Ó. Observe que nesse momento eu estou com a célula AB11 selecionada. Vou pressionar a tecla F8. Repare que ele vai inserir o meu ID. Vou capturar o meu novo ID. Vou colocar agora o meu cursor aonde? Ó, na minha célula B1. Ou seja, ele vai agora procurar a partir da minha coluna B. Pois é nela que está o valor que eu estou querendo verificar se é igual ao que eu estou digitando no meu formulário. Observe, ó. Lembre-se que o valor que eu estou buscando é esse 2/2. E esse 2/2 está onde? Está na minha coluna B. Então, por isso que eu coloquei range B1. Pois a partir da minha coluna B, da minha célula ativa, eu vou estar verificando nesta coluna se o que eu estou digitando contém nesta coluna. Se contiver, ele vai estar, obviamente, inibindo o cadastro. Então, vamos lá. Ó. Vou pressionar a tecla F8. F8. Observe. F8. Vou pressionar a tecla F8 novamente. Vou só colocar aqui o banco de dados aqui do lado, aberto para que possamos entender o que está acontecendo. Ó. Então, vou pressionar a tecla F8, F8, F8 novamente. Observe que a minha ActiveCell nesse momento ó, é 1/2. Observe, ó, 1/2. Vou pressionar a tecla F8. ActiveCell.value é 1/2. É igual ao testk de novo item 2/2? Não, não é. Então, ele não vai executar isso aqui para mim. Ó. Então, vou pressionar o F8. O que ele fez? ActiveCell.offset vai fazer o deslocamento de uma linha, .select, fez o loop. Agora sim, ó, meu do while, a minha ActiveCell.value é 2 igual a 2, 2/2, ó, observe. 2/2 é o que ele está verificando nesse momento. Então, se eu pressionar a tecla F8, observe que minha ActiveCell.value é 2/2, ou seja, 2/2 é igual ao testk de novo item. O testk de novo item, qual é a informação que tem no mesmo? Ó, 2/2, ou seja, é a mesma informação. Então, se eu pressionar o F8, observe, ó, vai emitir aquele MCG Box em vários ename. Ó, user, você não pode adicionar este item já existente. User, lembre-se que é o meu usuário. Ó. Você não pode adicionar este item por ser já existente. Ou seja, eu consegui verificar que o item já está existente no meu banco de dados. Vou dar um OK. Ele vai fechar o meu banco de dados sem salvar o mesmo, pois eu não fiz alteração alguma. Vou pressionar o F8, fechou o banco de dados. Vou parar o meu código aqui no exit sub, ó, e nada é executado abaixo do exit sub. Então, ele não cadastrou o item repetido. No entanto, vamos colocar um item que não se repete para ver como vai processar o nosso código. Ó. Vou colocar vou deixar o meu ponto de interrupção nesse momento novamente. Eu vou colocar aqui, no caso, deixa eu verificar, um item que não tenha. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 7/2. E vou clicar novamente nesse mais. Cliquei. Vamos acompanhar o que acontece
Novamente, vou pressionar a tecla F8 para ir debugando. Ó. Vou estar debugando, observe aí. Ele vai estar verificando célula por célula dessa primeira forma que eu estou ensinando. Ó. Reparem. Está verificando célula por célula. Nesse momento eu estou aqui na 4/4. Observe aí meu quadradinho em verde selecionado. Observe que agora eu estou na 2 polegadas 4.4. Observe aqui esse retângulo aqui selecionado. Ou seja, está indicando que eu estou nessa célula. Então, observe que ele está verificando célula por célula. Até ele não encontrar o valor repetido. Se ele não encontrar, ele vai permitir o cadastro. Ó. Eu estou na última célula sendo verificada. Observe que ele não encontrou. Vai fazer o deslocamento de uma linha. Deslocou o meu loop. Ó. A minha ActiveCell.value vai acontecer o quê? Repare. Ó. A minha ActiveCell.value vai estar, nesse momento, está vazia. Ó. Vou pressionar o F8. Observe que ele deslocou o número 10. E vou pressionar o F8 novamente. Observe que ele deslocou aqui o 7/2. No entanto, ele jogou para a célula do lado. Como ela não está convertida no formato texto, colocou a informação no formato de data. No entanto, o mais importante é que você observe que ele lançou a informação para a coluna errada. Ou seja, ele deveria ter lançado o número 10 para a minha célula A11 e o meu 7/2 na minha célula B11. Por que ele não fez isso? Simplesmente por um detalhe muito importante. Ó. Aqui eu coloquei B1 na minha B1 no meu range activate. Ou seja, eu estou com essa coluna ativa. Ou seja, ele entendeu que eu estou com a coluna B1 ativa e da coluna B em diante que ele inseriu as informações. Ou seja, lançou o meu ID na minha coluna B, na minha célula em branco da minha coluna B e na minha célula C em branco ele lançou a informação do meu 7/2. Ou seja, aqui após eu fazer esse B1 activate, eu também tenho que fazer um ajuste no nosso código. E qual seria esse ajuste? Ó? Basicamente o que é que eu faria aqui? Ó? O meu ActiveCell.value, ao invés de ser .value, ou seja, ActiveCell. O valor da minha ActiveCell, eu teria que colocar ActiveCell.offset. Vou fazer um deslocamento de 0 linhas, vírgula, e vou 0, vírgula e menos 1. Esse menos 1 indica o quê? Que eu estou retornando uma coluna. Ou seja, observe que ele está lançando uma coluna após a coluna que eu quero que lance o ID. Então, ao colocar menos 1, ele entende que eu quero jogar essa informação agora uma coluna atrás da coluna que eu estou ativo. Ó. E claro, como ele vai colocar agora a informação nessa célula aqui, para que eu possa avançar para a célula do lado, simplesmente eu vou colocar 0,0. E vamos fazer um teste para ver se vai funcionar ou não o nosso código. Ó. Repare como é que ficou aqui, para que eu possa trabalhar desta forma. Ó. Reparem. Então, vou executar essa mensagem, vou dar o user novo tamanho adicionado de sucesso e vamos simplesmente só fazer um ajuste. Ó. Vou apagar aquela informação no meu banco de dados e vamos simular um novo cadastro. Então, vou apagar esta informação, vou salvar e vamos fazer um novo teste. Vamos ver se realmente vai funcionar ou não. Ó. Então, vou clicar no meu mais, vamos debugar novamente. Vou pressionar a tecla F8, observe, ó. Ele vai verificando célula por célula até verificar se tem algum valor igual ao que está no meu objeto, 7/2 é o que eu digitei lá. Então, observe que ele vai verificando célula por célula. Claro, se você tiver um banco de dados, tem uma grande desvantagem utilizar o código desta forma. E claro, ainda neste vídeo eu vou estar ensinando de uma outra forma. Então, observe, ó. Está terminando a verificação. Quando ele encontrar que não tem mais nenhuma célula, ele vai pular para uma célula em branco. Ó. Pulou para a célula em branco. Porém, observe o que vai acontecer agora. Ó. A minha ActiveCell.offset vai na mesma linha. Observe que linha 0. Ele vai voltar uma coluna. Ó. Voltou. Lançou na coluna correta. Ó. Observe aqui onde está aparecendo o meu número 10. Vou pressionar o F8 e jogou o 7/2 do lado. Ó. Então, simplesmente ao colocar o meu menos 1 e o meu 0, eu estou indicando agora que na minha célula que eu estava ativa, que era na minha célula B, na minha primeira célula em branco da minha coluna B, que no meu caso era B11, eu voltei uma coluna colocando o menos 1, e quando eu estava nessa coluna, eu voltei colocando o número 0 para retornar para a coluna do lado. E assim lançou as informações de forma correta.
No entanto, você viu que ele vai procurar linha por linha. Isso quer dizer o quê? Que o nosso código, conforme o nosso banco de dados possa ser grande, ele vai ficar um pouco lento, essa varredura linha por linha. Então, como é que a gente faria de uma outra forma? Então, vamos aprender. Vou só executar aqui o final do código. Use tamanho adicionado de sucesso. Obviamente, vai estar salvando o meu banco de dados. Vou dar um OK. Vai salvar e vai estar fechando. Então, como é que eu faria essa varredura? Eu verificaria também de uma outra forma. Vou utilizar agora o método find. E o que é o método find? Nada mais é do que uma procura. Digamos que é um proc utilizando o VBA. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte, ó. Para que você tenha os dois códigos que eu estou utilizando, a priori eu vou estar copiando essa informação. Observe, vou dar o Ctrl+C na mesma. Vou colar aqui abaixo. Também vou copiar este daqui. Vou dar o Ctrl+C. E também vou colar aqui abaixo. Então, vou alterar aqui para 1. E esse daqui vou deixar como ponto velho. Ou seja, a informação que tinha anteriormente. Então, vou colocar aqui ponto velho, que era a informação que tínhamos. E claro, vou comentar esse daqui, que é o código que eu acabei de fazer para funcionar o nosso código. E também vou comentar este outro aqui, ó. Então, para que o nosso código volte a funcionar, aqui já está funcionando perfeitamente. A única coisa que eu vou estar também comentando, será que eu não vou precisar mais desse range b1.activate. E no mais, claro, no mais a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Observe aqui que eu estou utilizando essa estrutura if activeCell.value, verificando se ele é igual ao txt de novo item.text. Então também vou comentar este daqui, observe, e esse exitSub com esse endIf. No caso do exitSub eu vou até aproveitar o mesmo. E também vou permitir aqui com o meu banco de dados false, vou aproveitar essa mesma mensagem. E a única coisa que eu vou fazer diferente é aqui acima, ó. No lugar desse if que eu estou comentando, eu vou fazer o seguinte, ó. Observe que eu vou utilizar uma variável chamada item do tipo string, ou seja, do tipo texto. E o que eu vou fazer com essa variável? Vou colocar aqui item vai ser igual aqui. Bom, o meu item ele vai ser igual à informação que eu estiver procurando. Então, a nossa informação está dentro do nosso banco de dados, que está procurando essa informação em um arquivo externo. Então, lembre-se que eu vou utilizar o meu workbooks, abro o meu parênteses e formo o nome do meu banco de dados. Banco dados é o nome da nossa variável. Ponto que? Sheets. Vou informar o número da minha sheets, no caso é a minha sheet número 4. Ponto range, ou seja, em qual intervalo eu vou estar procurando. Bom, eu vou estar procurando essa informação na minha coluna B. Lembre-se que eu coloquei, para funcionar o nosso if, eu coloquei range igual a B1. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando também a coluna B como critério, porém a coluna B por inteiro, de B a B. Vou colocar ponto e agora entra o nosso método find, ó, onde eu vou estar fazendo a procura. E eu vou estar procurando o que? Na minha coluna B, eu vou estar procurando o que estiver no meu, como é no nosso objeto, mi.txt, underline, cad, underline, novo item. Deixa eu copiar essa informação aqui para sermos mais breve e vou alterar aqui, ó. Então, o que eu vou estar procurando? Ó? Eu vou estar procurando no meu banco de dados sheets4.range na minha coluna B, a informação que estiver no meu txt cad novo item. Ou seja, essa linha de comando aqui vai estar substituindo o que? Vai estar substituindo essa daqui. No entanto, ela vai fazer uma procura muito mais rápida. É isso que vamos estar vendo, ó. Então, se essa informação aqui for verdadeira, se o meu item for igual ao que estiver nessa procura, ele vai estar emitindo esta mensagem para mim, ó. Você não pode adicionar este item por ser já existente. E vai estar aqui colocando VB exclamation e utilizando essa mensagem, ó. Vamos colocar um ponto de interrupção para ficar mais fácil a compreensão do que ele vai estar fazendo, ó. Ah, um detalhe muito importante. Vou recortar esta estrutura aqui, vou dar o Ctrl X. Na realidade, vou dar um Ctrl X até aqui, Ctrl X. E vou colar aqui abaixo, ó. Pois essa estrutura que eu acabei de criar, ela vai fazer uma procura antes de eu
acessar o meu criar novo tamanho e antes, claro, de eu lançar uma informação ao meu banco de dados. Assim vamos estar evitando desperdício de informação. Então vamos lá. Primeiramente, o que ele vai estar fazendo? Vai estar abrindo o nosso banco de dados como já abria antes. Segundo, o meu item, essa variável que eu declarei do tipo string, vai estar recebendo o que estiver no meu workbooks, banco de dados. Lembre-se que o meu banco de dados nada mais é do que, se eu selecionar o mesmo, clicar em definição, ele vai me mostrar quem é, o bd excel.xlsx. Então eu vou clicar aqui em última posição, retornei para o nosso código. Então na minha sheets 4, que é a nossa quarta sheets lá do nosso banco de dados, na minha coluna B, eu tenho as informações dos tamanhos, onde ele vai estar procurando de acordo com a informação que eu preenchi no meu objeto, ó, testk de novo item. Encontrou essa informação, ela é igual ao que estiver no meu item, então você não pode adicionar esse item por ser já existente. Fecho o meu banco de dados, emiti essa mensagem ao meu usuário, fecho o meu banco de dados sem salvar o mesmo e para o nosso código nesse exit sub. Então vamos só salvar aqui o projeto e vamos fazer um teste. Então, para que eu possa fazer esse teste, obviamente eu vou digitar aqui um item com o mesmo código para ver se vai funcionar ou não essa verificação. Então vamos lá. Ó. Observe que eu vou colocar aqui o 2/2 e vou tentar adicionar. Use, você não pode adicionar este item por ser já existente. Ó. Observe. Ó. Ou seja, ele não vai permitir que eu adicione esse item por ser existente. Vou dar um OK. Ó. Vamos voltar aqui ao nosso código. Observe que eu vou colocar um ponto de interrupção agora aqui só para que a gente possa debugar rapidamente. Ó. Vou clicar no meu mais. Observe que ele veio para o meu item. Vamos aqui para o nosso banco de dados. Vou pressionar a tecla F8 para debugarmos. Ó. Pressionei o F8. Observe que rapidamente ele já processou. Observe aí, ó. Já me emitiu uma mensagem. Ou seja, dessa forma eu não preciso fazer uma varredura linha por linha para verificar se já tem um item existente ou não. Só que tem uma desvantagem trabalhando também desta forma. E é isso que eu vou estar mostrando agora. Ó. Vou dar um OK. Então, rapidamente, ele já verificou que eu não tenho um item repetido. Aí é um ponto positivo. Aprendemos rapidamente como fazer uma verificação no nosso banco de dados se o item é existente ou não. No entanto, vamos colocar um item que seja diferente e vamos ver o que acontece com o nosso código. Ó. Primeiramente, vou executar aqui para finalizarmos o código e vou colocar aqui, por exemplo, 8/2. 8/2 não tem no nosso banco de dados. Então, ao clicar no mais, vamos ver o que acontece. Ó. Vou pressionar a tecla F8 ó, e observe o que me aparece. Ó. A variável do bloco, a variável do objeto ou a variável do bloco which não foi definida. Em outras palavras, esse erro ocorre da seguinte forma. Ó. Vou clicar aqui em depurar. Observe que eu vou colocar o cursor sobre o item. Observe que meu item está vazio, ou seja, ó, pelo meu item estar vazio, isso quer dizer o quê? Que a varredura que ele fez a procura, ele não encontrou o valor para o meu item. Isso quer dizer o quê? Que eu coloquei 8/2 e não tenho no meu banco de dados, ele não repassou essa informação para a minha variável item. Então ela ficou vazia. Ao ficar vazia, ele me dá essa mensagem. Então como é que a gente, observe aí novamente, ó, a variável do objeto ou a variável do bloco which não foi definida. Então para evitarmos essa situação, você há de concordar comigo que se ele não encontrou o valor, isso quer dizer o quê? Que esse valor que eu estou digitando é um valor novo, ou seja, ele tem que permitir o cadastro. Então, partindo dessa lógica, o que é que a gente faz? Vou clicar aqui no fim para parar o código, desenvolvedor, Visual Basic. Então, vamos fazer um tratamento deste erro. Ó. Então, aqui acima, vou colocar o meu on, erro, goto, e vou colocar aqui novo item, ou seja, eu vou criar uma variável aqui em tempo, ó, execução, chamada novo item. E o novo item, como o próprio nome já sugere, é um novo item que eu estou adicionando. Então, o novo item, eu vou estar chamando o mesmo aqui abaixo. Ó. Então, abaixo do meu exit sub, eu vou colocar o meu novo item e vou colocar 2 pontos. Ou seja, o meu tratamento de erro, esse on erro goto, quer dizer o que? Eu vou estar avançando sobre o erro. Ao invés de estar ignorando o erro, eu vou estar tratando o erro. Então, em outras palavras, como eu sei que se eu não encontrar o item que eu estou procurando, eu sei que é um item novo, e a minha variável item, por ela ficar vazia, vai dar um erro, isso quer dizer o quê? Que eu estou querendo cadastrar um item que é novo. Sabendo disso,
eu posso aproveitar abaixo da minha variável novo item que eu acabei de chamar a mesma e colocar a nossa estrutura para cadastrar um item novo. Em outras palavras, vamos debugar para ficar mais fácil a compreensão. Ó. Se eu colocar o ponto interrupção aqui, vamos lá. Ó. Vai ficar mais fácil a gente testarmos. Ó. Então deixa eu fechar aqui o meu banco de dados e vamos lá simular novamente um novo cadastro. Então vamos primeiramente simular um cadastro de um item já existente. Vou colocar aqui 2/2, observe, e vou clicar no meu mais. Vamos ver o que acontece. Ó. Um erro, curtiu o novo item, vou pressionar o F8, ele vai abrir o meu banco de dados normalmente. Abriu o banco de dados, vai verificar a minha variável item, observe que a minha variável item 2/2 já é existente no meu banco de dados. Ó. Então ela assumiu o valor de 2/2. Então sabendo disso, já sabemos que ele não vai dar aquele erro. Ó. Vou pressionar a tecla F8. Use, você não pode adicionar este item por ser já existente. Ó. Ou seja, o valor que eu acabei de digitar já contém no meu banco de dados. Ou seja, não permitiu o cadastro mesmo. No entanto, vamos agora, vou dar um OK. Vamos colocar agora um registro. Primeiramente, vamos fechar o banco de dados. Vou pressionar o F8. E o exit sub para o nosso código aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu verificar. Observe que eu parei no 7/2. Então, eu vou colocar aqui 8/2. Ou seja, um novo item. E vou clicar no meu mais. Vamos ver o que acontece agora. Lembre-se que há pouco tempo, quando eu fazia um novo item desta forma, como não encontrava um valor e atribuía a minha variável item por ser um novo item, daria um erro. Vamos ver o que acontece agora. Ó. F8, abri o meu banco de dados. A minha variável item continua como vazia, ou seja, aqui daria um erro se eu não estivesse fazendo o tratamento. No entanto, ao fazer o tratamento, ele veio para o novo item e já está executando o que estiver abaixo do novo item. Ou seja, ó, ele está cadastrando realmente um novo item. Ou seja, ó, reparem, do iActiveCell, ponto velho, vai lançar a informação, já lançou ó, o item de ID número 11, 8/2. Ó. User, novo tamanho, adicionado com sucesso. Ó. Reparem. Vou dar um OK. Agora, creio eu que já posso tirar o ponto de opção e ficou bem claro o que eu quis passar. Ó. E já carregou o nosso listbox. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 9/3. Na realidade, vamos primeiramente colocar um existente para ver o que acontece. Ó. Tirei o ponto de opção, então vamos processar agora o nosso código finalmente. Ó. Deixa eu só atribuir aqui novamente o meu application screen update igual a false. Vou deixar novamente habilitado, ou seja, eu não quero ver a atualização de tela no início do código. E no final do código eu quero novamente ver habilitado a atualização de tela. Então vamos lá. Ó. Coloquei 7/2, que é um dos últimos itens. Cliquei no mais. Rapidamente ele vai verificar para mim, ó, use, você não pode adicionar este item por ser já existente, ou seja, ele não permitiu. Vou colocar aqui um item que é novo. Observe que eu não tenho 9/2 aqui dentro da meu listbox. Cliquei no mais. Vamos ver se vai aceitar ou não. Use, novo tamanho, adicionado com sucesso. Ó. Vou dar um OK. Ou seja, adicionou o novo item. Repare, adicionou o novo item ao nosso listbox. Então, perfeito. Então, esse foi o método find e a estrutura if then and if. Ou seja, de duas formas, fizemos uma varredura, fizemos uma procura e lhe mostrei de duas formas como resolver e obter o mesmo resultado. Claro, utilizando o método find, é muito mais rápido a sua procura. Beleza? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!